Podemos ficar assentados, caríssimo telespectador, você aí do outro lado da tela, na Rede Vida, internauta que nos acompanha com fé, amor, com muita devoção, nesta Santa Eucaristia, desse tempo de oitava de Páscoa. Oitava de Páscoa quer dizer exatamente isso. É o mesmo tempo da Páscoa, onde nós podemos dizer, inclusive, Feliz Páscoa, porque nestes 8 dias celebramos a Páscoa como se fosse o domingo de Páscoa mesmo. Por isso, Feliz Páscoa a vocês. Feliz ressurreição no coração de cada um, de cada uma. Meu irmão e minha irmã, hoje a palavra do Senhor vem nos dizer da experiência de Maria Madalena quando foi ao túmulo e viu que a pedra fora retirada. Começou a chorar. Não entrou, ficou chorando. Entrou em desespero. Sim, roubaram o Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. Chorando, disse a palavra de Deus, ela olha para dentro. Vê 2 anjos, um na cabeceira e o outro nos pés, no lugar onde Jesus tinha sido colocado, mas era como se ela não tivesse visto, porque ela não se assustou com a presença deles. Perguntaram para ela: por que você está chorando? Pegaram meu Senhor, roubaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Maria Madalena olhou para trás, viu Jesus e não o reconheceu. Jesus perguntou: por que você está chorando também? A quem procuras? Ela pensou que era o jardineiro. Se o Senhor pegou o corpo do meu mestre, me diz onde o Senhor colocou que eu vou buscá-lo. Interessante essa reação dessa mulher. A reação de Maria Madalena mostra o quanto o desespero, a tristeza, a angústia, o sofrimento podem vendar nossos olhos para a verdade. O quanto o desespero, a tristeza e a angústia podem tapar os nossos ouvidos. Ela não entendia que eram anjos que estavam ali. Ela não enxergava a realidade de que era o próprio Jesus que estava atrás dela, alguns passos. Pensou: deve ser o jardineiro. Desespero, meu irmão e minha irmã, tira de nós o foco da verdade, o foco da realidade. A palavra desespero quer dizer ausência de esperança. E quando você perde esperança, você já começa a largar a mão. Você pensa no fracasso o tempo todo. Você fica focado no pior. Seu coração se enche de trevas quando ele está desesperançado. Você entra em desespero. Você não espera mais. Você não vê coisas boas mais. E quando nós deixamos de ver coisas boas, nós não vemos a verdade à nossa frente, nem que ela se apresente. Tudo é caos, tudo é caótico, tudo é tristeza. Ela estava tão desesperada que quando ela viu a pedra removida, ela não teve coragem nem de entrar. Ficou ali fora chorando.
Só depois, chorando ainda, é que ela dá uma olhadinha lá dentro, vê 2 anjos e não enxerga eles como anjos. Pensa outra coisa, sei lá. Ninguém vai saber também. Mas ela não viu a graça de Deus ali. Maria Madalena deixou de se lembrar das palavras do Senhor. Deixou de se lembrar das profecias. Deixou de se lembrar daquilo que o Mestre havia predito, que o Filho do Homem iria sofrer, morrer, mas depois, no 3º dia, ressuscitaria. Porque é isso que, quando a gente está em situações extremas da vida, que acontece com a gente. Quando você perde uma pessoa amada, alguém aqui já deve ter perdido alguém na família. Acho que todos nós, né? Se a gente entra em desespero, a gente não enxerga a verdade. Ficamos inconsoláveis. Aí chega uma pessoa, põe a mão no ombro da gente, na cabeça, faz sinal da cruz na testa, e a gente fica ali, o que eu faço da minha vida agora? O que vai ser? É assim, não é, gente? É a hora do desespero. A gente fala mesmo, o que eu vou fazer agora da minha vida? Fulano se foi e eu fiquei. Maria Madalena, nesse momento. O que eu vou fazer da minha vida? Meu mestre se foi. Roubaram o seu corpo. Ela não enxergava a verdade nem a realidade. Meu irmão e minha irmã, somente depois que Jesus falou para ela da maneira que ela podia entender, é que seus olhos se abriram, seus ouvidos se abriram, sua mente se abriu. Ele disse, Maria. Aí ela acordou para a realidade. E ela responde, Rabuni, mestre. Muitas vezes nós precisamos de um tranco. Precisamos de palavras-chave. Precisamos muitas vezes de algo que nos referencie, nos faça recobrar o nosso eixo. Muitas vezes nós precisamos de pessoas que nos alavanquem para que nós não afundemos. E quando nós recobramos o nosso eixo, nós vamos percebendo a verdade, lembrando das realidades que foram preditas, lembrando que a vida é assim em tantas situações, quando se trata de nós. Passamos da angústia e do sofrimento à aceitação. Mas nesse caso específico, os olhos daquela mulher se abriram. Ela passou a ver Jesus e não o jardineiro. Como é importante termos uma experiência muito próxima com o Senhor, para que também nós possamos nos lembrar suas palavras na hora dos nossos sofrimentos e recobrar o eixo da nossa vida. Pessoas sem Deus, pessoas que não têm Deus, que não querem Deus, pessoas que não buscam Deus, que não querem aprender de Jesus, que nem conhecem porque não lhes interessa coisas santas de Deus, na hora do desespero, e vão haver esses momentos, não conseguem superar. Entram no vazio, na depressão, perdem o sentido, entram em colapso. Por isso, meu irmão e minha irmã, é missão minha e sua ensinar essas pessoas o caminho certo, dar esse tranco nelas, chamar-lhes a atenção, fazer com que elas comecem a buscar Deus. E é importante também que nós sejamos consolo. Olha, aquela mão no ombro na hora
de um enterro, aquela palavra dita ao ouvido: eu estou com você, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo, tem esperança. A gente ainda, sem palavras muitas vezes, na hora da perda de alguém, a gente ainda fala: olha, vamos rezar para que Deus tenha misericórdia. Lembra que agora ele está numa vida melhor, essa pessoa está no céu com Deus. São palavras que a gente pensa: será que isso aí funciona? Funciona. É importante. A pessoa que está ali no desespero, ela precisa ouvir, ela precisa escutar, para que ela possa recobrar o eixo da sua vida, da sua fé, das suas crenças, daquilo que ela crê realmente, mas que naquela hora não enxerga, aquela hora não lhe permite ver com clareza. Como é importante isso, meu irmão e minha irmã. Isso também é evangelizar, ser consolo na vida de alguém. Lembrar aquela pessoa, já que eu não estou nessa realidade, lembrar aquela pessoa das realidades eternas, dar força para aquela pessoa. Aquela mulher só foi entender depois que Jesus lhe falou pessoalmente: Maria. E Jesus manda que ela conte aos outros, testemunhe, diga, fale, diga da verdade de que ele ressuscitou, e ela fez isso. Nós já começamos agora um caminho onde Jesus já começa a falar da sua ascensão. Por isso a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro diz com toda clareza que todo o povo de Israel reconheça esse Cristo, Deus o constituiu Senhor, este que vocês crucificaram. E através dele nós todos teremos a remissão de nossos pecados e a salvação eterna. É por ele que nós agora podemos chamar a Deus de Pai. Portanto, arrependei-vos, confesseis vossos pecados e crede na palavra e na vida eterna. Meu irmão e minha irmã, nesse tempo de Páscoa, vamos nos lembrar que graças ao Senhor Jesus, nós podemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Graças ao Senhor Jesus, nós podemos dizer que a palavra última da nossa vida é vida eterna, é vitória. E quanto mais nós crermos nessa verdade e de que Deus está em nossa vida, mais nós vamos superar as dificuldades e dores que esse mundo nos impõe, que a própria natureza da nossa condição humana nos impõe. Por isso, força, coragem, tenha consolo no seu coração e ofereça também consolo àqueles que estão aflitos, abatidos, tristes e que não conseguem enxergar as verdades do céu, as verdades eternas, que quando nós estamos bem no eixo, nós vislumbramos. Que o Senhor nos dê a sua graça e o seu Espírito cada vez mais. Que assim seja. Amém. Amém.